Boa noite, Thiago. E boa noite a todos que vão adentrar a esse ambiente, né? Telepresencial ou assistir a gravação, né? Do nosso vídeo, na nossa videoaula, né? Bom, boa noite, pessoal, né? Hoje nós vamos continuar aí a teoria da pena, né? Teoria da aplicação da pena. Dentro da teoria da pena, né? Que nós começamos lá no primeiro módulo, né? Com 5 aulas, né? Mais a aula anterior, né? Que nós falamos aí das 3 teorias, né? De aplicação da pena, a pena retributiva, né? A retribuição do Estado para o mal causado pelo agente, não é? O agente causa um mal, daí o Estado retribui com a pena privativa de liberdade, né? Pena corporal, né? De penitenciária, ou multas, ou penas alternativas, seja lá qual for o mal causado pelo agente causador, né? O autor do fato, o autor do delito. Bom, então, vimos aí algumas formas de aplicação da pena em 3 teorias na aula passada, né? E hoje vamos falar de circunstâncias judiciais ou circunstâncias do fato, né? Numa mesma lógica, na sequência desta aplicação da pena, né? Então, como que isso funciona? Como isso acontece na prática, né? Na prática, né, nós temos aí 3 fases para a aplicação da pena, né? Lembrando que o legislador ele traz um contexto geral da norma, né? Ele traz a pena em abstrato em relação ao fato delituoso, em relação ao crime, né? Do ponto de vista da norma jurídica, o legislador pensa no coletivo, né? Pensa no geral. E o juiz vai individualizar a pena de acordo com o indivíduo que cometeu o delito, de acordo com o indivíduo que cometeu o fato, de acordo com o indivíduo que cometeu o crime, né? Então, esta aplicação da pena se divide em 3 fases, 3 momentos em que o legislador vai verificar as circunstâncias, vai verificar as causas de aumento ou diminuição da pena, né, numa segunda fase, e ao final verificará as causas atenuantes e agravantes e poderá aí, então definir qual será a pena daquele indivíduo. Então agora é algo estrito sensu, né? É algo do senso estrito, né? Restrito à individualização, restrito ao indivíduo e não de uma forma geral. De forma geral, o legislador faz a previsão e de forma individual o juiz, o julgador aplica a pena. Então, o tema da nossa aula de hoje é isso, né? É a aplicação da pena, né? E suas circunstâncias judiciais, né? As circunstâncias estão todas no artigo 59 do Código Penal e são 8 circunstâncias que estão contidas no Código Penal. Então, vamos ao código. Vamos abrir o código, né? O que fala o artigo 59 do Código Penal? Vamos lá. Aplicação da pena. Eis o capítulo 3 do Código Penal. Aplicação da pena. Fácil, né? Bem tranquilo, né? Anteriormente falamos de teorias, né? Teorias lato sensu, né? De forma ampla e restrita, de acordo com teóricos, né? Teóricos do direito penal, né? Falamos aí da teoria retributiva, da teoria preventiva e falamos da teoria eclética ou mista, né? Na aula passada. Hoje, na continuidade, na aplicação da pena, agora nós nos vimos em algo estrito sensu, né? De forma estrita, individualizada. E o que fala o Código Penal? O que fala o artigo 59 do Código Penal? Fala que o juiz, né? Olha só, o legislador fala que o juiz, atendendo, número 1, culpabilidade. Número 2, aos antecedentes. Número 3, a conduta social. Número 4, a personalidade do agente. Número 5, bem como as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, as circunstâncias e os motivos. Eu mudei a ordem aqui, fui lendo, mudei fora da ordem, falei fora da ordem, mas são esses os 8 motivos, né? As 8 circunstâncias, né, de aplicação
da pena. Dentro destas 8 circunstâncias será aplicada a pena. Mas como isso acontece? Qual é o cálculo? Qual é a fórmula para fazer isso? Né? Qual é a mística que envolve isso? Né? Vamos desmistificar, vamos, né, destrinchar a fórmula, né? Vamos fazer com que a coisa fique tranquila, fácil e compreensível. Né? Só continuando o artigo, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação. Teoria retributiva, primeira teoria lá da aula passada, e prevenção do crime, teoria preventiva. Portanto, alguns falam que não está previsto no Código Penal, mas está previsto no artigo 59, né? As duas teorias, se estão previstas as duas teorias, portanto, o Código Penal, ele é eclético, ele é misto, ele não fala claramente, mas o legislador está aqui, ó, fala de reprovação e prevenção do crime. Então temos as duas teorias, portanto a terceira teoria é a que prevalece, que é a teoria mista ou eclética, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, né? Falado sobre essas questões do artigo 59, né? Então o agente comete um delito, seja ele qual for, comete um delito aí, né? Vamos pegar delitos mais simples para facilitar a conta, para facilitar o cálculo. Um furto simples, por exemplo, do artigo 155 do Código Penal. Simples, né? E não qualificado, porque o qualificado a pena é maior. Então eu pego aí um furto simples, que a pena vai de 1 a 4 anos, né? E a pena base, né? O juiz, ao analisar o agente, ao analisar estes 8 critérios, né? Antes de aplicar a pena, né? Ele pega a pena base. Professor, mas o que é pena base? A base do abstrato. O que é pena base do abstrato? No homicídio simples, a pena base vai de 6 a 12 anos para o homicídio simples e de 12 a 20 para o homicídio qualificado. Ambos são homicídios. Qual é a pena base no homicídio simples? 6 anos, a menor. Qual é a pena base para o homicídio qualificado? 12 anos, a menor. Qual é a pena base para o artigo 155 do Código Penal? A pena base, 1 ano. Qual é a pena base para... Vamos mudar agora. Legislação especial para o tráfico de entorpecentes, que vai de 5 a 15. Pena base, 5 anos. De 5 a 15, 5 anos. Qual é a pena base para o delito de roubo do artigo 157 do Código Penal? A pena vai de 4 a 10. Pena base, 4 anos. Então sabemos que a pena base, no início do cálculo da aplicação da pena, pegamos a pena mínima. A primeira fase fala de pegar a pena mínima, mas incidirá sobre a pena mínima as circunstâncias que estão contidas no artigo 59, que são 8 circunstâncias, né? E como que eu aplico estas 8 circunstâncias? E qual é o cálculo para aplicar estas 8 circunstâncias? Vamos falar de cada uma e vamos fazer esse cálculo, né? Facinho de fazer esse cálculo, não tem dificuldade nenhuma, né? Então, olha só. Então, na primeira fase do artigo 59, primeira fase de aplicação da pena, né, nós temos primeiro que lembrar que o juiz vai aplicar a pena e isto existe nesta conduta de aplicação da pena, nós devemos pensar na individualização agora da pena. O réu terá sua pena individualizada, né, aplicada conforme o caso concreto e não o caso abstrato. O legislador fala de algo abstrato, fala de algo, né, em hipótese. Hipoteticamente, se alguém furtar, a pena será de 1 a 4 anos. Se alguém matar, a pena será de 6 a 12 anos. Mas se houver uma qualificadora de 12 a 20 anos, né, mas isso tudo em abstrato, hipoteticamente falando, uma hipótese de caso venha matar, né? Então, a pena em abstrato de 12 a 20 anos. Em abstrato, uma abstração jurídica. Isso, assim diz o legislador. Mas na aplicação da pena, na teoria da pena, na aplicação da pena, na primeira fase de aplicação da pena, aí nós vamos verificar o artigo 59 do Código Penal, né? E aí sai do geral e passa para o caso concreto, sai do geral e passa para o individual, sai do lato sensu, passa para o estrito sensu, né? O senso estrito, o senso individualizado. O princípio da individualização
penal dos fatos cometidos por aquele agente. Bom, vamos lá. Cálculo da pena base, né? Primeira fase. Primeiro, nós temos que falar que ela é calculada de acordo com o artigo... A primeira fase é calculada de acordo com o artigo 59 do Código Penal. Esse artigo fala das circunstâncias do fato. Qual é o fato em concreto? O que aconteceu na prática? Né? Então, nós vamos pegar esse fato na prática, né? E praticado pelo agente, vamos verificar as atenuantes, as agravantes, as causas de aumento, as causas de diminuição da pena, de maneira geral, né? E o legislador define, né, de forma estrita, o legislador define de forma ampla a pena, mas o juiz, de forma estrita, né, vai individualizar e aplicar a pena. Ora, o que significa tudo isso? Significa que a pena do homicídio qualificado vai de 12 a 20 anos, mas ele não vai pegar 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, mais de 20, menos de 20, não. Haverá algo subjetivo, circunstancial, né? E quando eu falo de circunstancial, eu me refiro ao que aconteceu na prática, na realidade. As circunstâncias que pesam sobre o fato, ou circunstâncias favoráveis ou circunstâncias desfavoráveis que vão incidir no cálculo da pena. Pena base, acabamos de falar. Qual é a pena base? Pego sempre a mínima do delito em abstrato. Qual o delito que eu estou falando? Artigo 121 do Código Penal. Qual é a pena mínima? Pena mínima de 12 a 20, né, para homicídio qualificado. E a base? 12. Então, 12 anos. Então, eu tenho 12 anos agora. Pronto. Agora eu tenho a minha base para cálculo, né? Olha só. Tendo a base para cálculo, eu posso fazer, portanto, o cálculo a partir de 12. Tranquilo? Né? De 12 a 20. E no caso do furto, de 1 a 4. Pena base, 1. No caso do roubo, 157 do Código Penal, de 4 a 10. Pena base, 4. Pena máxima, 10. Né? Bom, tirando as circunstâncias do Código Penal, essas 8 circunstâncias, caso, né, haja uma análise aí em cima dessas 8 circunstâncias, aí resta-nos fazer o cálculo. E como que é feito esse cálculo, né? Vamos pegar essa pena aí, né? Existem várias maneiras de fazer esse cálculo, maneiras controversas ao meu ponto de vista. O STF fixou um entendimento a respeito disso, mas o STF, ele é um órgão julgador, ele não é um órgão legislador. Então não podemos ir, né, a favor do órgão julgador, a não ser que não exista ou que exista uma lacuna na lei. Mas a jurisprudência não pode fazer lei, né? Embora seja fonte do direito, né? Não pode fazer lei. E existe no próprio Código Penal, né, parâmetros que nos remete ao cálculo em torno de 1/6 da pena. Qual é a pena? A pena em abstrato. Qual é a pena em abstrato para o furto? De 1 a 4. Então eu pego 4 anos e divido por 6. Quanto é que dá essa conta? 4 vezes 12, 48, dividido por 6, vai dar igual a 6. Não é isso mesmo? Se eu tiver acertado na conta, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. 6 meses. Né? Então, vou repetir essa conta. 4 vezes 12 é igual a 48. 48 dividido por 6 é igual a... 48 dividido por 6 é igual a 8. Eu errei na conta aqui. 48 dividido por 6 dá igual a 8. Então, né, 48 meses, que se refere a 4 anos, dá igual a 8. Então, este número 8, né, 8 meses, é 1/6 do total da pena em abstrato, né? Então, se eu tenho um delito de 8 anos, 8 será 6 vezes 8, 48, tá certo, não precisa nem de máquina, né? 6 vezes 8, 48. Então, a sexta parte de 4 anos é 8 meses.
Então, este 8 meses é que será usado na primeira fase de aplicação da pena. Para cada agravante, eu aumento 8 meses. Para cada atenuante, eu reduzo 8 meses. Olha que fácil. Entenderam? Mole. Vamos mudar o exemplo? Vamos para o homicídio? Vamos para o homicídio? Então, o homicídio é 12 vezes... 12 vezes 12. É igual a 144 meses. Dividido por 6, 24 meses. 2 anos, né? Para uma pena de 12 anos, né? No caso do homicídio, a causa de aumento ou diminuição poderá ser calculada com base em 24 meses, né? Excetuando, aí tem as exceções das qualificadoras, que a gente vai falar depois para não complicar agora. Vamos ficar no furto, que fica mais fácil a conta, né? Fica mais fácil a contabilidade aí, né? Vamos ficar nesses 8 meses. Então, olha só, vamos lá, né? Primeiro passo, vamos entender os 8 motivos, as 8 circunstâncias contidas no artigo 59, né? Então, qual é a primeira causa, qual é a primeira circunstância que consta lá do artigo 59? Vou pegar o artigo novamente, tá aqui, né? O juiz atendendo à culpabilidade. O que é a culpabilidade, né? Qual é a culpabilidade? Culpa, quando se comete um delito, normalmente se tem a culpa ou o dolo, né? Isso é intrínseco do próprio fato de se cometer o delito, né? De se cometer o crime, né? A situação fática, antijurídica, né? Prevista na legislação. Então, mas quando falo de culpabilidade, quando nós falamos de culpabilidade, né, é o grau individualizado da culpabilidade. Qual é o grau individualizado da culpabilidade? Qual é a intenção real daquela pessoa? Qual é a real culpa daquela pessoa? Né? Quando eu falo de culpa, logo eu lembro de negligência, imprudência e imperícia, né? Em que modalidade agiu o agente criminoso, né? A sua culpa. Ele sabia que ele sabia que ele poderia causar um mal a alguém. Isso é a modalidade da culpa. Ele sabia, mas mesmo assim ele assumiu o risco, ele sabia e mesmo assim ele agiu, mesmo assim ele fez, e da mesma forma assim ele agiu. Essa questão individual da culpa, né, não é simplesmente a culpa de ter cometido o crime, né, porque quem comete o crime lança-se o seu nome no rol dos culpados, né. Estamos falando do grau individual, a intenção de causar o crime, a intenção de praticar o delito, a intenção de praticar, né, efetivamente o delito. Esse grau individual da culpabilidade é que nós estamos falando aqui, né, a respeito desse primeiro aspecto dos 8, né, aspectos que estão no Código Penal. No Código Penal. Então, olha só, vamos lá. Culpabilidade, conceito de culpabilidade, né? Trata-se da culpabilidade em sentido lato, em sentido amplo, né? Ou seja, da reprovação social, né? O que a sociedade entende, né, a respeito de tal delito, tal fato, tal crime, né? Então, a reprovação social, que o crime e o autor de fato merecem, né? A culpabilidade em sentido estrito, né? Ela já foi analisada para compor a existência do delito, ou seja, né? Se furtou, obviamente cometeu o crime. Se furtou, obviamente é culpado. Se furtou, obviamente está lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Mas do ponto de vista lato sensu, a reprovação em relação a esse crime. Qual o crime mais reprovável? O crime de furto ou o crime de roubo? Crime de homicídio ou crime de feminicídio? O homicídio simples ou o homicídio com requintes de crueldade? Então, aí que está o conceito de culpabilidade, a reprovação social, a reprovação do crime. O crime de estupro ou o crime de homicídio? O crime de latrocínio ou o crime de roubo? Né?
Qual é a culpabilidade, qual é o conceito que envolve essa questão individual em relação à culpa, em relação a toda a sociedade. Então, esse é o conceito de culpabilidade, né, dentre as 8 circunstâncias do artigo 59, no modo de aplicação da pena. Então, isso é levado em consideração. Se existe muita culpabilidade, se existe pouca culpabilidade, se existe muita reprovação social, se existe pouca... Reprovação social sempre vai haver, né? Mas em qual grau, né, se fala desta reprovação social? E dependendo do grau de reprovabilidade, de reprovação social, o juiz poderá, né, tomar esta circunstância, né, esta culpabilidade acentuada e aumentar a pena. É isso, já na primeira fase. Verificando a culpabilidade social do agente e verificando a pena que vai de 12 a 20 anos, desde já aplico aí, né, uma causa, né, uma causa de aumento de pena por conta da culpabilidade. Qual é a pena base? 12. Né? Já falamos agora anteriormente, né? Mas a causa de aumento, né? Aí fazemos aquela conta, né? Qual é a causa de aumento? 24, 2 anos. Pego a pena base que é 12 e acrescento 2 anos, 14 anos. Só pela culpabilidade, só pela reprovação social, não é? Número 2, antecedentes penais. Esses antecedentes, doutores e doutoras, anotem aí, né? Existe também algumas controvérsias e existem algumas questões técnicas que envolvem antecedentes, né? Primeiro eu vou ler novamente o artigo 59, né? E vamos falar dos antecedentes, né, detalhadamente, assim como a gente acabou de falar da culpabilidade, ó. Então o título da aula de hoje, da aplicação da pena, né? E aí nós aplicamos a pena em 3 fases, em 3 momentos. Quais são as 3 fases? Primeiro, as circunstâncias penais do fato, né, pelo agente. E essas circunstâncias estão previstas no artigo 59 do Código Penal. Logo em seguida falamos das agravantes e atenuantes. E por último, causas de aumento e diminuição. E aí fechamos a aplicação da pena, né? Então eu vou ler novamente o artigo 59. Né? Lembrando que o legislador ele fala de aspectos gerais da aplicação da pena, né? Ele fala da pena em abstrato, ele fala para a sociedade. Olha, sociedade, se algum de vocês cometer o delito do artigo, vamos abrir aqui o 155 do Código Penal. Dos crimes contra o patrimônio, o artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para o trem, coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. Para homicídio simples, né? Homicídio para o furto, né? Simples. Para o qualificado, a pena é de 2 a 8. Então vamos tomar como base o artigo 155 do Código Penal, que a pena vai de 1 a 4. De 1 a 4, a pena em abstrato, né? A pena maior é 4 anos e a pena base é 1 ano, né? Então, já falamos desse conceito, ficamos aí meia hora falando sobre esses conceitos de pena base e pena em abstrato. Então, a sequência é a aplicação da pena. Falamos aí, né, o juiz agora, em estricto senso, do ponto de vista individual, individualizado, vai aplicar a pena. Falamos da culpabilidade. Então, atendendo à culpabilidade, ele poderá ou não aumentar a pena. Já na base. Qual é a base? Não é de 1 a 4? Pena base 1. 1 ano. Aumentado, né, por conta da culpabilidade, né, eu tenho aquela conta que nós já fizemos. 4 dividido pelas 8 causas que estão contidas no artigo 59 do Código Penal. Quais são as 8 causas? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Vamos falar de todas as 8 causas, uma por uma, já falamos da culpabilidade, né? Antecedentes. Se o agente provocador do fato, se o agente que cometeu o delito, se o autor do delito, ele tem antecedentes penais, né? Qualquer causa, qualquer
coisa que venha a constar, não é, na sua vida individual. Agora estamos falando da questão individual, não da questão geral, mas como antecedentes penais, ele será, desde que tenha trânsito e julgado, né, e tenha cumprido a pena, e do final da pena não tenha decorrido 5 anos, ele será reincidente. Bom, vamos lá. Então, maus antecedentes só é considerado com a condenação em trânsito e julgado e do trânsito e julgado e do cumprimento da pena, né, até 5 anos ele será considerado reincidente. Eu vou melhorar, vou dar um exemplo para falar disso aí. Eu vou explicar como é que isso funciona. Nós estamos no ano de 2022, né? Nós estamos no ano de 2022. Se o agente for condenado hoje, né? Foi condenado hoje, dia 13 de abril de 2022. Saiu a sentença hoje. E não tem recurso, não tem nada. Correu a sentença de 1º grau sem recurso. Aí vem lá, certidão de trânsito julgado. Transitou em julgado, acabou o recurso, não teve recurso. Estou fazendo isso para facilitar o entendimento. Não teve recurso, não teve nada, foi condenado o agente. Sem recurso, sem apelação, sem nada. Né? A pena dele era de... uma pena pequena. Foi condenado, sem recurso, sem nada. Né? Mas ele achou que não dava nada, nem preso foi, né? Pegou uma pena pequena. E logo em seguida, né? Ele, olha só, ele nem terminou, ele foi condenado, sentenciado, ainda está cumprindo a pena. Vamos supor que ele esteja pagando aí prestação de serviço à comunidade, né? Ou uma pena de multa. Mas ele não terminou de cumprir ainda. Por quê? Porque acabou de sair a sentença com trânsito e julgado e na execução da pena, na execução penal, que nós falamos na aula passada sobre execução de pena, né? Então, não vou repetir aqui agora a questão da execução penal, né? Então, na aula passada nós falamos da execução da pena, como se funciona a execução da pena. Então, na execução da pena agora, o que acontece? Ele comete um novo delito, um novo crime, mas já tem trânsito e julgado, já tem um crime que ele nem pagou ainda. Qual é o nome disso? Reincidência. O nome disso é reincidência. Ele tem antecedentes penais, não é? Com o trânsito julgado, do qual ele sequer pagou ainda, ele não cumpriu. Então ele é um reincidente penal. O juiz, ao verificar isso agora no segundo crime, o que o juiz vai fazer? Ele vai, né, na hora da aplicação da pena, verificando na primeira fase o artigo 59, ele verifica a culpabilidade, a reprovação social desse crime. Tranquilo, tá na média, não vou aplicar. Verifica os antecedentes penais. Olha, ele já tem passagem penal, já tem crime com trânsito julgado, já tem uma execução penal, tá inclusive pagando ainda, não pagou tudo. Ele é reincidente. Ele cometeu um crime e agora cometeu um novo crime. Ele é reincidente penal. Fácil esse conceito. Alguma dificuldade, pessoal? Entender o que é um reincidente penal? Cometeu um crime com trânsito julgado, sequer terminou de pagar a pena, comete um novo crime, reincidente. Vamos supor que aí passam-se mais um ano e ele comete um terceiro crime. Então ele é reincidente pelo primeiro, reincidente pelo segundo, e agora no terceiro crime ele tem 2 reincidências. E não interessa qual é o tipo de crime, hein? Não vamos falar, mas em um caso ele roubou, no outro caso foi uma apropriação indébita, e agora foi um estelionato. São crimes diferentes. Não existe isso. Não existe. Reincidência é reincidência. Cometeu um delito, cometeu um delito. A reincidência diz que se você cometeu um delito, não importa qual delito, você é reincidente. A palavra multireincidente, ela é equivocada, ela não existe. E multireincidente é subir para cima, descer para baixo, um chuveiro molhado. Multireincidente. Reincidente é reincidente, multireincidente não existe, né? Mas é claro que a promotoria emprega a palavra multireincidente para causar um efeito
né? Um efeito na argumentação. Olha, fulano é multireincidente. Fulano cometeu um estelionato em 2015, cometeu um estelionato em 2016, cometeu outros estelionatos em 2017 e em 2018 continuou a reincidir, né? Aí a condenação de 2015 já teve trânsito julgado, a apelação já voltou, já caiu na execução penal, já pagou o delito, ponto. Desde 2015. Terminou de pagar em 2024. 2015, terminou de pagar em 2018. 18, né? Então 22, 18, 19, 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22, quase 5 anos, né? Terminou de pagar em final de 2018, não deu 5 anos. Fulano é reincidente. Por conta dessa condenação lá de 2015. Foi condenado em 2016. Foi condenado em 2017, foi condenado em 2018, 4 vezes condenado. E comete um crime agora em 2022. É multireincidente? Não, pessoal, é só reincidente. A palavra multireincidência é usada pela promotoria, é um neologismo. Vamos dizer que não é, que tá errado? Não tá errado, mas também não tá certo, né? Tipo subir para cima e descer para baixo. Chover molhado. É isso, a multireincidência, né? Isso nem se acha nos livros, né? Mas se fala, se comenta, tem nas petições a multireincidência. Pessoal, tranquilo até aqui? Título da aula, tema de hoje, a aplicação da pena, que é continuidade da aula de ontem, certo? Continuidade da aula de ontem. Tem muitos conceitos que quem não assistiu a aula de ontem vai ter que assistir a aula, porque senão não vai entender. Não é? E nós estamos falando da aplicação da pena, que é a continuidade da aula de ontem. E ao aplicar a pena, quando eu aplico a pena em 3 fases. Quem fala como deve se aplicar a pena? O legislador, quem faz a lei. Né? Ele que diz como tem que aplicar a lei. Né? Agora, quem aplica a lei? O juiz, o Estado juiz. E como que o juiz aplica? Em 3 fases, em 3 etapas, de 3 formas, né? De 3 maneiras, sendo a primeira a aplicação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Quais são elas? 8 circunstâncias. Já li o artigo 59 aqui 3 vezes, vou ler mais uma vez. O juiz atendendo, número 1, culpabilidade, já falamos sobre isso. Número 2, agora os antecedentes, né? Veja só, se o juiz acha que tem antecedentes, haverá uma causa de aumento na pena base por conta dos antecedentes. Falamos o que é pena base. O que é pena base, pessoal? De 1 a 4 é a pena do furto. Qual é a pena base? 1. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. De 6 a 12 para homicídio simples, de 12 a 20 para homicídio qualificado. Qual é a pena base para o homicídio qualificado? Doutores e doutoras. Para o homicídio qualificado, qual é a pena base? 12. Falamos aqui agora, de 12 a 20, a pena base é 12. Homicídio simples, de 6 a 12. 6. É sempre a pena mínima. A pena mínima é a pena base. A pena mínima de todos os artigos do Código Penal é a pena base. A pena em abstrato, aí, quando eu falo a pena em abstrato, aí eu considero toda a pena, né? Então, se é até 20, a pena base é 20. Se é até 4, a pena base é 4. Então, dentro da aplicação da pena, falamos aí da culpabilidade e agora dos antecedentes, né? Lembrando que os antecedentes, né, desde que haja uma sentença com trânsito e julgado, né, haverá a reincidência penal. Esta reincidência penal, né, ela não será contabilizada na aplicação da pena se a partir do cumprimento da pena, olha só, acabou de cumprir a pena. O agente acabou de cumprir a pena. Cumpriu agora, 13 de abril de 2022. Em 13 de abril, né? Em 14 de abril de 2023, 24, 25, 26, 27, terá decorrido 5 anos do cumprimento, não é da sentença, do cumprimento, porque assim, sai a sentença, vem a execução penal, aí ele cumpre a execução penal durante 5 anos e a partir de 5 anos o agente volta a ser primário, primariedade. É tipo uma prescrição, não é, mas é tipo se fosse. Aí na hora da aplicação da pena, o juiz não poderá considerar a reincidência
como fator de aumento ou diminuição, ou nesta primeira fase da aplicação da pena que nós estamos falando. Ele não irá considerar. Ele dirá que o réu, embora tenha cometido um delito, ele não é reincidente. Ele é tecnicamente primário, por conta do lapso temporal decorrido de 5 anos do cumprimento da pena. Passou 5 anos do cumprimento da pena, tecnicamente primário. Pessoal, alguma dúvida sobre esse conceito de tecnicamente primário? Né? Isso é muito importante para a argumentação, tanto faz se é de acusação, se é de defesa, e se for juiz ainda, principalmente porque o juiz deve argumentar isso na aplicação da pena. Né? Eu ia falar na sua sentença, mas é a mesma coisa, né? Porque o legislador faz as regras e o juiz aplica as regras, né? Como nós falamos na aula anterior sobre as 3 teorias sobre a execução penal, para chegarmos agora a aplicarmos a pena para o agente causador do delito. Então falamos aí da culpabilidade, falamos de antecedentes penais, né? E agora, conduta social. Vou ler o artigo 59 de novo e vou parar e a gente vai continuar o conceito. Então, da aplicação da pena, capítulo 3 do Código Penal, fixação da pena. Artigo 59. O juiz, sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando, quando eu falo da lei, eu falo lato sensu, eu falo de maneira geral, eu falo de maneira irrestrita. A lei para a sociedade, né? Conforme nós falamos nos conceitos da aula anterior, né? Os conceitos de Hegel, de Kant e de Günther e todos os outros mais que falam do aspecto geral do legislador. Mas quando eu vou aplicar a pena, aí é a individualização penal em relação ao réu, em relação ao fato, em relação às circunstâncias em que o delito foi cometido. Como que o delito foi cometido? Aí eu verifico. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, número 1, já falamos. Os antecedentes, número 2, acabamos de falar. Número 3, a conduta social. O que é conduta social? Antes de 1984, não existia esse termo conduta social. Tudo estava nos antecedentes. Tudo estava nos antecedentes, né? O que é conduta? O que é caráter? Vocês sabem o que é caráter? Né? É muito comum se falar, né? O fulano é mau caráter. Caráter, pessoal, é sinônimo de conduta. Caráter é conduta. Bom caráter é quem tem boa conduta, mau caráter é quem tem má conduta. Né? Portanto, caráter é sinônimo de conduta. E esse terceiro conceito dentro do artigo 59, essa terceira causa, né? Dentro das circunstâncias do fato, que é a conduta social, né, é o papel do réu na sociedade. Por isso que eu falei de conduta, por isso que eu falei de forma de agir, né? Então, é o papel do réu na sociedade inserido no contexto, né? Inserido no contexto da onde? Qual o contexto que ele está inserido? No trabalho, na família, na escola, com os amigos, com a vizinhança, né? Então é comum se falar em entrevistas de televisão, na defesa, né? Olha, ele era uma boa pessoa, né? Eu sempre o via passando para um lado, passando para o outro, né? Ele tinha um veículo que ele utilizava para trabalhar, era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Não bebia, não fumava, não tinha amigos, era uma pessoa tímida, né? Conduta social. Pronto. De que maneira essa conduta vai interferir na sentença? Não vai interferir de forma negativa, pode também não interferir de forma positiva, né? Pronto. É uma conduta social quase que neutra. Perceberam? Não tinha amigos, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Se ele estudava de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para casa, a pessoa pacata mais cometeu o delito. Conduta social. Neutro, né? Podemos dizer que é uma conduta neutra. Mas este que cometeu o delito, que tem esta conduta social,
Vamos supor que ele, né, era um religioso. Não que religião seja sinônimo de boa conduta e de bom caráter, muito pelo contrário. Muita gente que está dentro das religiões é justamente o contrário, né? Não se fala que igreja é curva de rio, só para a tranqueira? Pois é o que dizem, né? Dentro das igrejas, né? É o que eu ouvi dentro das igrejas, né? Então, a conduta social, né, deste que frequentava a igreja, mas olha só, este que frequentava a igreja, embora tenha cometido um delito, ele praticava ações sociais, comprovado pelos irmãos da igreja. Ele recolhia roupas, ele recolhia donativos, ele juntava dinheiro, fazia rifa, cesta básica, ajudava a comunidade local, né? Ia na casa de um, de outro, e ele era conhecido por esse trabalho social relevante e importante para a sociedade. Portanto, sua conduta social e o seu caráter deve ser valorizado. E ele cometeu esse delito agora, né, motivado por uma ambição, perder o juízo, mas olha só, ele merece a valoração desta conduta social. Isso vai ser pesado como um fator positivo que poderá diminuir a sua pena na hora da aplicação da pena. Pessoal, qual que é a conta? Pego a pena em abstrato e divido por 8 circunstâncias, né? Esse é o cálculo que eu falei que eu estou fazendo de acordo com a técnica do artigo 59. Tem outros cálculos, né? O cálculo do STF é esse, do Superior Tribunal Federal é esse o cálculo. Existem outros cálculos que o juiz aplica um sexto dependente. Pega a pena, divide por 6, que é um outro cálculo que eu também fiz aqui no começo da aula, né? É que vocês chegaram tudo atrasado, né? E tem um terceiro cálculo que o juiz não faz nem por um sexto, nem por 8. Aí tem um terceiro cálculo que é 6 meses. 6 meses para cada circunstância. Esse é o cálculo mais fácil, né? Ah, é culpável. Conduta social reprovável. Aí aplica 6 meses por um, aplica 6 meses por outro, então aplica um ano, 6 mais 6, né? Dá 12. Então aplica um ano aí de causa de aumento na pena já na primeira fase. Pega a pena base, que é um ano, ó, de 1 a 4. Artigo 155 do Código Penal, não é de 1 a 4? Pego a pena base 1 e aplico 4. 1 e 4. 1 ano e 4 meses. Aplicação da pena. Por quê? Porque dessas 8, 2 foi desfavorável, né? Quais foram as desfavoráveis? Tem antecedentes, reincidente penal e a conduta social reprovável. Pronto. Aí aplica 6 meses numa, 6 meses na outra. E as outras circunstâncias, não tem, é neutro ou não influenciou. Não influenciou, ficou em 1 ano e 4 meses a pena, na primeira fase da aplicação da pena. Vamos continuar. Então falamos de culpabilidade, falamos de antecedentes e agora conduta social, que é o terceiro conceito aí das circunstâncias para a aplicação da pena. Quarto conceito, continuando aqui, né, o artigo 59 do Código Penal, vamos lá para o quarto. A personalidade do agente. O que é a personalidade? Vou voltar a falar do caráter, né? Caráter voltado para o bem, caráter voltado para o mal. Bom caráter, mau caráter. Né? É o conjunto de características exclusivas de uma pessoa. É um conjunto psicossomático, né? Atribuído a uma pessoa exclusivamente, de forma individual. Isso é a personalidade. Né? É o quarto conceito dentro do artigo 59. O quarto, a personalidade do agente. Aí eu vou dar um exemplo. Personalidade agressiva, personalidade pacata, personalidade neutro, né? Não foi falado sobre a personalidade, né? Personalidade psicótica, personalidade de serial killer, personalidade voltada para o crime por conta de uma reiteração de uma conduta delituosa, cometeu um estelionato em 2015, cometeu outro estelionato em 2015, cometeu um outro estelionato em 2016, outro e outro, em 17 mais 2, em 2018. Aí de 2015 a 2018 cometeu
6 crimes de estelionato. Qual é a personalidade dessa pessoa? Voltada para o crime do engano. Ela vive do engano, ela vive do artifício, ela vive do ardil, ela vive de forma ardilosa, artificiosa, sempre enganando suas vítimas, sempre. É um modo de vida enganar as pessoas, né? Portanto, a personalidade deste agente que comete esse tipo de crime deve ser reprovada, e esta conduta, essa má conduta, esse mau caráter, esse caráter voltado para o engano deve pesar na sentença de forma desfavorável. Então, quando eu for aplicar a pena, eu, juiz, eu verifico a culpabilidade. Já falamos. Antecedentes. Tem antecedentes. Vou botar uma causa de aumento por conta dos antecedentes. Verifica a conduta social, neutro. Ninguém falou nada, nem de bom nem de ruim, neutro. Agora eu verifico a personalidade do agente. Uma personalidade voltada para o engano, vive do engano, vive da mentira, vive dando golpe na sociedade. Personalidade, né? Nesse sentido, uma pessoa que vive do engano. Eu tenho 2 causas então agora, né, na aplicação da pena, que vão aumentar a pena base. 2 causas. Das 8 eu tenho 2, né? Falamos de 4, dessas 4 tem 2. O total são 8, vamos ver as outras 4. Continuando. Então, o juiz, atendendo a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade do agente, acabamos de falar, né? 4, portanto. E agora, aos motivos. O que motivou essa pessoa a cometer o crime? Vocês já viram aquela história? O cara tinha tudo. Família, né? Família bem de vida, casa própria, 2, 3 carros na garagem, o pai tem um bom emprego, a mãe tem um bom emprego, estudou em boas escolas, não tinha necessidade, não tinha motivos para delinquir e delinquiu. Qual é o motivo para delinquir? Não tinha motivos, mas delinquiu. Estes motivos, né, o motivo do crime, né, pode pesar na aplicação da pena. Agora eu vou sair do que eu acabei de falar e vou entrar em outra coisa só para vocês terem uma noção, né? Mais clara, mais fácil. Artigo 121, matar alguém. Qual é o motivo para se matar alguém? Matei por perversidade, matei por ruindade, matei por maldade, matei por uma personalidade, que é o anterior, agressiva, matei. Qual é o motivo? Fútil, torpe, etc. Mas teve um motivo. Mas, de certa forma, figura aí a perversidade, figura aí a maldade. Ponto. Agora, existe um motivo contrário a isso, que poderia, por exemplo, dar um atenuante na minha pena? Existe. Como assim, professor? Matou por um motivo que pode atenuar a pena? Matou por um motivo justo, nobre, por um motivo melhor? Existe. Qual é o outro motivo? Como eu mato de uma forma mais tranquila, mais justa, mais nobre, mais tranquila? Como que se mata dessa outra maneira, pessoal? Alguém quer responder essa pergunta? Érica, Tiago, Emília, Andréia. Como que eu poderia matar de uma forma mais nobre e não de forma perversa? Essa é a questão. Motivo do crime, né? Tem um outro motivo para se matar. E existem outras formas de matar que não é tão somente por conta da perversidade. Existem os crimes... Vamos falar de homicídio. Existem os crimes que não é por perversidade, mas um crime que é perverso, mas tem outros motivos. Passional, crime da paixão, do amor. Professor, mas não se mata por amor, isso é mentira da televisão. Não, mata. Eu vou contar um caos aqui, né? Não é aceitável, mas não é inaceitável. Mas agora eu vou dar um outro... Sai do passional, porque aí eu vou voltar pro passional e vou dar um caos real, né? Sabe? Alguém tá digitando ali. Vamos ver o que vai sair de bom para nossa aula aqui. Matou. Vixe, matou. Obrigado, Érica. Esse era o negócio que eu ia falar agora. Eu ia falar assim, sai do passional, agora eu vou dar outro exemplo. Eutanásia. Perfeito. Parabéns, Érica, né?
perfeito, exatamente, nem tomei o café. Eutanásia, né? A eutanásia é o crime. Aí eu vou utilizar esse termo, pessoal, mas ó, vocês me perdoem, é porque eu não tô achando outra palavra. Seria o crime do bem? Né? Do bem-estar para aquela pessoa que não quer mais viver, porque tem uma depressão profunda, uma doença incurável, a vida já não faz sentido, né? Claro que para tudo isso tem conserto, né? Psicólogos, psiquiatras, médicos, medicamentos, né? Religião, né? Fé, né? Fé em algo superior, fé em algo, né? Fé na vida, né? Fé nas pessoas, né? Existe tratamento. Mas quem está neste estado, né, de eutanásia, existem várias versões para a eutanásia, e quem praticar o homicídio pela eutanásia, qual é o motivo do crime? Ajudar. Vocês entenderam qual que é a relação? Qual que é a ideia? Na hora que o juiz vai aplicar a pena para aquele que cometeu o homicídio por eutanásia, a pedido de quem estava na situação, né? Aí ele fala assim, puxa, mas eu só queria ajudar. A enfermeira, vamos botar esse caso assim, que é o mais habitual, tradicional. O enfermeiro, né? O enfermeiro, mas eu queria ajudar. Tava sofrendo tanto, foi abandonado pela família, doença incurável, ia morrer mesmo, só deu uma abreviada. Né? Puxa, agora eu vou me responder homicídio. Então este motivo o favorece na aplicação da pena, não é? Um motivo favorável, que lá na segunda fase da aplicação da pena poderá diminuir a pena. Entendem? Professor, eu não peguei a conta da pena. Ué, pessoal, homicídio qualificado de 12 a 20. Qual a pena base? 12. Qual a pena abstrato? 20. A pena base é sempre a mínima. A pena abstrata é o total, o geral, 20. Né? Qual é a pena base? 12. Qual é a conta? Se o motivo é favorável, vamos diminuir nos 12. Se a conta é desfavorável, vamos aumentar. Se o motivo é desfavorável, vamos aumentar nos 12. E qual é o percentual que eu diminuo, que eu aumento? Aí são 3 contas, já falei das 3 contas. Tem gente que fala que é 6 meses. Essa conta tá errada. Tem juiz que fala que é 1/6. Tá mais certo, né? E tem o STF que entendeu que não é nem 6 meses, nem 1/6. Tem o STF que falou que pega a pena em abstrato ou pena base. Aí tem a dúvida. Eu já fiquei na dúvida. É em abstrato ou base? Para mim é em abstrato. Se a pena em abstrato do homicídio é 20 anos, é 20 dividido por 8 circunstâncias. Qual é a conta? 20 vezes 12 é igual a 240. 240 dividido por 8, eita lasqueira, dá 30. Então, para cada situação desfavorável, 30 meses. Professor, mas isso tudo? É isso tudo. Só isso. Motivo cruel. Mas o motivo cruel não está lá na qualificadora do homicídio? Então não é causa de aumento, porque já está embutido na qualificadora. Mas vai haver um motivo tão cruel, tão perverso, que vai influir na culpabilidade ou vai influir no motivo do crime, não é? Matou a mãe dos seus filhos na frente dos filhos e ela reagiu, ele deu uma estocada, 2, 3, 4, na frente dos filhos menores, filhos de 10, de 8 e um bebezinho, na frente dos filhos, aquela discussão, aquela briga, e aí deu uma facada, 2, 3, 4, 5, cortou, sangrou, e as crianças... Olha, qual é o motivo? O casal brigou, né? Sem motivo. Sempre tem um motivo, né? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, sem motivo, né? Motivo fútil, torpe, né? Mas isso tá na qualificadora, não pesa. Mas a situação, as circunstâncias, né? O motivo do crime que causa repulsa, né? Vai pesar. Aí, você viu? Não é pouco, não. 30 meses não é pouco, não. Né? Então, dentro da pena base que vai de 12 a 20 anos, né? Dentro desses 12 meses, pega a pena base 12 meses e aplica 3 meses. 30 meses na pena base. Quanto que é 30 meses, doutores?
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 anos e 6 meses. Qual é a pena intermediária? A pena base, 12 anos. Qual é a intermediária? 12 mais 2 e 6. 14 anos e 6 meses. Nossa, professor, eu entrei na faculdade de Direito para não fazer conta, agora tem que ficar fazendo conta, tem que ficar fazendo conta disso, conta daquilo. Não tem que ficar fazendo conta, pessoal. Tem que entender que estas 8 situações do artigo 59, né? E não precisa decorar porque está no artigo 59, eu estou lendo o artigo 59, não precisa decorar, mas tem que compreender os 8 conceitos. E estes 8 conceitos vão interferir na pena base. Qual é a pena base? É sempre a menor. Qual é a pena abstrata? É sempre a maior. Qual é a pena base do homicídio qualificado? 12. Se interferir de forma desfavorável, uma dessas situações aqui, aumenta-se dentro dessa conta que eu te falei. Aí eu não vou falar de número. Aumenta. Então eu tenho dessas 8, eu tenho quantas causas desfavoráveis? Eu tenho 3. 3 aumentos. Quantas causas desfavoráveis? 5. 5 aumentos. 8 aumentos. Pode dar uma pena máxima. Professor, pode dar mais de 20 anos? Não. Pode dar menos de 12? Não. Nem mais, nem menos. Tem que obedecer, respeitar os limites da lei. Nem mais de 12, nem menos de 12, nem mais de 20. Ah, mas por que eu vejo na televisão que às vezes no homicídio pega 33 anos? Né? Vamos lá. Homicídio qualificado, de 12 a 20. Né? Aí pegou todas as circunstâncias aqui, né? As 8 pegou. Tinha antecedentes, era a culpabilidade, a reprovação social muito grande, a conduta social da pessoa era a pior possível, a personalidade do agente agressivo, etc e tal, e o motivo do crime, né? A perversidade, esse quinto motivo, né? Uma pessoa perversa, cruel, né? Então, esse quinto motivo que nós acabamos de falar, e pega também. Além do quinto motivo, aí vem as circunstâncias do crime, né? Esse que eu acabei de falar, matou a mulher na frente dos filhos com a serra elétrica. Na frente, cortou. Né? Eu tinha falado de faca, né? Agora eu falei de serra elétrica, para piorar a situação. Né? Então essas circunstâncias pesam na sentença desfavorável. Né? Cortou lá, massacrou, cortou com a serra elétrica. Existe isso, pessoal? Existe coisa pior, tá? Eu não tô lembrando aqui, não. Eu tô até lembrando, mas é que, né? Existe coisa pior. Ah, vamos falar de um caso real? Vamos, Suzane Richthofen, como é que pode? Né? Tava lá na beira da piscina com o namorado, de biquíni, fazendo um churrasquinho e tal, não sei o que. Peraí, vamos ali matar meus pais. Vocês acham que não foram assim? Que não foi assim? Né? Foi pior que isso. Aí foram lá, ela abriu a casa, abriu tudo, entraram, subiram com tacos de beisebol e ferro e matou o pai e a mãe na cama, dormindo, uma paulada com taco de beisebol, tal, matou, bateu até matar. Precisa de serra elétrica? Não. Qual é o motivo do crime? Quais são as características do crime? Vamos lá agora, item 6, circunstâncias do crime. Né? Olha as circunstâncias. Como que foi cometido esse crime? Olha a repulsa que isso causa. Não precisa nem entrar em detalhes, né? Vou voltar no código no artigo 59. O juiz atendendo à culpabilidade, falamos, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e agora circunstâncias do crime, né? Este caso famoso. Tem outros casos, né? Se nós formos comentar, né? Vocês já entenderam o que são as circunstâncias reais do crime, né? E isso pesa na aplicação da pena, pesa favorável ou desfavorável? Neste caso, desfavorável. No caso da eutanásia, como muito bem a doutora citou, pesa de forma favorável. Mas o crime perverso cruel é desfavorável, né? Isso vai pesar desfavorável. Quando é desfavorável, aumenta a pena. Qual é a cota de aumento? Né? Eu tenho 8 questões aqui, né? Então, tem um entendimento de que se pega a pena em abstrato e divide por 8. E eu peguei o homicídio, 20 anos, divide por 8. Deu 30. Então vai ser 30 meses. Para cada conceito desfavorável, 30 meses. Ah, professor, na hora da prova lá, se eu procurar no Google eu não vou achar isso. Não vai.
Então eu vou ter que rever a aula. Vai. Vou ter que ver a primeira aula. Vai. Vou ter que ver a primeira aula e a segunda aula 2 vezes. Vai. Aí que fácil. Tem como ver, né? O duro é se não tivesse como ver, né? Mas tem como ver. Então tem que ver a primeira aula. Tem que ver a segunda aula. E amanhã, quinta-feira, tem que ver a terceira aula. Sexta e sábado não tem aula. Segunda-feira, a prova das 19h30 às 23h59. 4 horas e meia para responder, né? Cálculos de aplicação da pena. Os 8 conceitos da aplicação da pena. Título da aula de hoje: aplicação da pena, fixação da pena. Primeira fase, artigo 59 do Código Penal. As outras 2 fases eu vou falar na aula de amanhã, mas é tão fácil as outras 2, não vai levar 10 minutos. Para quem viu a primeira e a segunda aula. Porque para quem vai ver só a terceira, vai dar, como dizem no DF, no Distrito Federal, todo mundo é do DF, vai dar um tilt na cabeça. Vai dar um tonho na cabeça. Lembrando, doutores, que eu não vou cobrar cálculo, né? Tá aqui a minha científica aqui, que eu não sei usar, mas eu tenho que eu acho bonita, calculadora científica. E tá aqui, eu também tenho uma Cássio, daquelas Cássio que tem um rolinho, faz cadê? Pera aí. É só porque é bonito, ó. Ó o barulhinho, ó. Pera aí. Deixa eu ligar. Ué, cadê o barulhinho? Ixi. Ah, tá aqui, pera aí. Isso, ó. Olha que beleza. Né? Não vou cobrar isso. Não é porque não se cobra isso. Nem em concurso se cobra isso, né? Nem para a OAB se cobra isso. Mas compreender a aplicação da pena, que é a continuidade da aula de ontem, né? Aí não tem jeito, né? Aí nós temos que entender, porque a teoria geral do direito penal, as bases do direito penal, né? Se passa pelas bases do próprio Código Penal, né? Qual é a base do Código Penal? Entender não os delitos das penas, como diria Beccaria, né? Não do que está lá na frente, mas o que vem antes, o que está atrás. Se teve intenção, se não teve intenção, se teve culpa, se não teve culpa, se teve dolo, intenção, causas com causas e etc e tal. E no momento da aplicação da pena, na teoria da pena, que é a continuação da teoria do crime lá do módulo 1, nessa teoria da aplicação da pena aqui, né, que nós falamos ontem sobre 3 teorias, né, da qual nós somos filiados à teoria eclética, e eu expliquei hoje no começo da aula que alguns autores falam que não está no Código Penal. Aí eu li o artigo 59 e provei que está no Código Penal, além da Lei de Execuções Penais, né, que fala que a pena tem como objetivo, qual é o objetivo da pena, pessoal? Pelo artigo 1º da Lei de Execuções Penais, finalzinho da aula de ontem: punir e ressocializar. É a teoria retributiva com a teoria preventiva ou utilitarista, sendo que as duas estão na terceira teoria, que é a teoria eclética. Mas isso aí, não é? Eu não posso ficar repetindo aqui todas as vezes que os doutores e as doutoras, né, tem outras coisas mais aí, né, interessantes para fazer, que não seja assistir aula. Vocês têm que assistir a aula de ontem, senão não vai entender a aula de amanhã. A de hoje, já tô achando um pouco mais fácil até, né? 8 conceitinhos aí do artigo 59. Vamos para o 7º. Vou ler o artigo e vou chegar no 7º. O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e as consequências do crime, é o 7º conceito dentro da aplicação da pena. O que é isso, pessoal? O que é isso? Consequências do crime. Quais são as consequências? O crime sempre tem consequências, não é? E não é a subtração do patrimônio que vai trazer a consequência de eu ficar a pé. Não, tem outras consequências em cima do simples fato, que não é simples, né? Mas de ter o bem subtraído. Vamos lá, dar um exemplo. Vamos supor que esse bem subtraído, este veículo, não era só o meu veículo de ir e voltar ao trabalho ou de passear com a minha família, né? Este bem, por exemplo, ele era o meu próprio instrumento de trabalho, já que vamos supor que eu era um credenciado do 99, credenciado do Uber, né? O que mais? Eu lembro só de 2 agora, Uber 99, tem mais, né? Tem mais. Aplicativos, né? Tem mais. E aí vai interferir o quê?
na minha economia familiar. A minha família poderá, talvez, passar fome. Drive-in. Então, drive-in, 99, Uber. E eu sou filiado de um destes aplicativos que me remuneram, né? Então, este sétimo conceito do artigo 59, dentro das circunstâncias da aplicação da pena, na hora da fase da aplicação da pena, na primeira fase da aplicação da pena, que é o que eu estou falando hoje, da primeira fase da aplicação da pena, não é? Então, as consequências deste delito será, não é só a perca do veículo, mas... A gente fala de passar fome, né? Mas ninguém passa fome, né? Mas eu vou ter minha conta de aluguel atrasada, água tá caríssimo, luz, né? Energia elétrica, água. O que mais, pessoal? Interfere na alimentação dos meus filhos, escola e diversas outras questões por conta de eu perder o meu instrumento de trabalho em consequência de ser vítima deste delito. Portanto, consequências do crime tá bem explicado, tá fácil. Vou dar um outro exemplo. Matou o arrimo de família. Doutores e doutoras, o que é um arrimo de família? Arrimo de família é este ou esta, né? Aquele ou aquela que vinha, né, como arrimo, como a base, sustentando, mantendo, como o doutor Tiago muito bem explicou aí pra gente, mantendo a família, né? E aí quem mantém a família é arrimo de família. E aí foi vítima de um homicídio. Foi só ele vítima? Não. Ele perdeu a vida e a família perdeu o arrimo de família. A família vai passar dificuldades. Olha as consequências do crime. O juiz, ao analisar isto, na hora de aplicar a pena, evidentemente que irá sopesar isso de maneira desfavorável, aumentando a pena. Qual é a causa de aumento, doutores e doutoras? 3 teorias, já expliquei as 3, né? E o STF trouxe aí um entendimento, né, de que pega-se a pena em abstrato e divide-se por 8. Este vai ser o valor que vai agregar, aumentando ou diminuindo. Eu gostei dessa conta, achei bacana. Tem outros que falam que é um sexto, porque em analogia a um outro artigo, que eu não me recordo agora, mas tem um artigo que fala de um sexto de aumento, um sexto de diminuição, aí faz por analogia. Eu acho que esse entendimento de um sexto é o mais adequado por conta da analogia, Mas a lógica empregada pelo STF, né, dividir por 8 a pena em abstrato, aí eu vou ter um valor. Esse valor eu aplico para cada situação, para cada causa, para cada conceito. Vamos adotar esse entendimento do STF? Vamos. Então fica adotado o entendimento do STF. Quem achar que sabe muito e quem achar que os 3... né, e souber explicar os 3, também fica à vontade, eu vou aceitar a explicação desde que coerente, né? Se copiar do Google, a gente sabe que está copiado do Google porque a pergunta não vai ser exatamente essa, né? A gente vai dar um fato e vamos pedir a aplicação da pena, simples, não vai estar no Google. Tranquilo, doutor? Difícil isso? Não, né? Fácil, né? Pessoal, magistratura, delegado de polícia, promotor, advogado, então nem se fala. O pessoal fala, nossa, tenho só que passar na OAB. Para passar na OAB, de cada 1.000 passa... Não, de cada 100 passa 8, média. De cada 1.000 passa 80, né? Então, o índice de aprovação na OAB é 8%, 8,9, 8,8, varia para cima, como diz o Ibope, para mais e para menos, né? Hoje, por exemplo, é quarta-feira. Mas hoje pode ser terça ou pode ser quinta, de acordo com o Ibope. A gente não sabe, né? É isso? A margem de erro? Ou hoje pode ser sexta, pode ser terça, né? Se hoje é sexta, hoje é feriado, né? Não, a margem de erro é de 1 ponto. É quinta ou quarta? Hoje, né? A família foi pro brejo, mantém a família. Bom, a questão 7ª, consequências do delito. Compreendido? Tranquilo? Matou o arrimo de família. Qual é a consequência? Uma consequência grave, gravíssima, né? Para a família, além da perca do ente querido, né? Bom, e para finalizar, né, os 8 conceitos dentro do artigo 59, dentro da aplicação da pena, na primeira fase de aplicação de pena, tem mais 2 ainda. Estou falando só da primeira fase. E são somente 9 horas e 20 e 16 minutos. Acho até que dá para entrar na segunda fase. Vamos ver aqui, né? Então, para finalizar,
Vou repetir o artigo 59, né? O que o juiz tem que fazer, né? Individualizando a pena, de acordo com o fato, de acordo com as circunstâncias. Por isso que eu falo das circunstâncias de aplicação da pena. Quais são as circunstâncias de aplicação da pena? Na hora da aplicação da pena, não do ponto de vista geral para a sociedade. Agora estamos falando do fato em concreto. E o fato em concreto diz que se o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências e bem como o comportamento da vítima, fecham 8 circunstâncias para a aplicação da pena na primeira fase de aplicação da pena. Fácil, né? Mais fácil que, mais mole que isso aí não tem não, viu, pessoal, né? Ninguém explica desse jeito com essa clareza, né? Vocês podem olhar aí, pode olhar, pega a doutrina. A doutrina é bem detalhada, bem ampla, né? Mas muito extensa, né? Estou simplificando aqui. Primeira fase, artigo 59, 8 questões. Quais são as 8 questões? Está no próprio artigo. Você vai lendo o artigo e vai destrinchando um por um. E a última é o comportamento da vítima, que alguns chamam de vitimologia do direito penal. Vitimologia é o estudo do comportamento da vítima. Existe a vitimologia? Existe, entre aspas, mais ou menos, né? Aí vem aqueles que dizem a culpa é da vítima. Ela provocou a situação. E existem aqueles que dizem a culpa nunca é da vítima. Esse que diz que a culpa nunca é da vítima, pessoal, tem que ter ressalva com tudo. Né? Tudo que é muito, né? Nunca a culpa é da vítima. Não é bem assim. Às vezes a vítima provoca a situação, sim, senhor. Né? E aí, eu nem vou falar da questão do estupro, não. Isso a gente vai deixar pro final, tá? Porque aí muita gente vai falar, vai defender. Não, mas a vítima não merece ser estuprada. A vítima nunca deveria ter sido estuprada. Ah, mas a vítima, mas ela pode usar roupa, meu corpo, minhas regras. Ah, pessoal, não é bem assim não, né? Vai, para pra pensar, vai. Né? Eu posso dar vários exemplos, tá? Não, e eu sempre defendo a mulher. Eu sempre defendo a mulher. Eu falo aqui nas aulas que a mão que balança o berço é a mão que domina o mundo, né? Eu tenho mãe, né? Tenho filha, tenho esposa. A mão que balança o berço é a mão que balança o mundo. Sim, senhor. Nós entramos no fórum de juízas, promotoras e tal, né? Tenho várias amigas advogadas e tudo. Então, mas aí, pessoal, né? Mas a questão do estupro vamos deixar mais para o final, né? Vamos falar de outros tipos de vítima que provocam a situação, né? Então, a vítima se embriaga, a vítima se entorpece, a vítima discute em um local, né, com outra pessoa, né, provoca, e aí a pessoa se sente ameaçada. Vocês entendem? Aí leva a ser agredida. Ela mereceu ser agredida? Não mereceu ser agredida. Ela deve ser agredida? Não deve ser agredida. Ela pode ser agredida? Não pode. Quem agrediu é o artigo 129, lesão corporal. Mas que a vítima provocou, e isso pesa na sentença. Se for provado, o juiz vai falar, não, olha, tudo bem, ele te bateu, te deu um tato, te deu um murro na cara, quebrou seu dente, lesão corporal, média, arrancou um dente. Nem leve, é média. O laudo deu que arrancou um pedaço do corpo, arrancou um dente. Mas a vítima... E o mendigo? E o mendigo? Hein, pessoal? Feminicídio é grave, né? Aí não, né? Matou a mulher porque era a mulher. Se não é minha, não é de ninguém, matou. Não, aí não. Aí é grave, gravíssimo, né? A culpa nunca é da vítima, realmente, aí nesse caso não tem como, né? Aí a situação é diferenciada, né? Eu estou falando... Eu ia falar daquele caso em que a mulher... Como é que eu falo, pessoal? Né? Porque a gente não pode, né? Matou a mulher porque ele é vítima? Matou a mulher porque ele é vítima? Como assim, Érica? Explica isso aí direito. Matou a mulher porque ele é vítima? Não, a vítima é a mulher, né? Óbvio. Ah, tá, bom. É que eu tô tentando entender a piada pra contar a piada. Mas não, né? Mas não. A vítima sempre, nesse caso aí, né, do eu não concordo muito com essa terminologia, não, de homicídio. Homicídio é pro homem e feminicídio pra mulher? É isso? Não, pessoal, não. Homicídio é homicídio, né? Agora, a qualificadora
que diz que você matar a mulher pela condição dela ser mulher, aí vira um feminicídio, esse neologismo aí, que eu, na minha opinião, tá? É uma opinião própria, pessoal, é equivocado isso aí. Coloca uma qualificadora, que é o correto, né? Matar alguém. Aí na qualificadora, né? O fato dela ser mulher agrava a pena, tá certo, na qualificadora, né? Que na verdade é assim, né? Aí o pessoal cria um neologismo, feminicídio. Homem, homicídio. Mulher, mulhercídio, feminicídio, né? Aí se é trans, vai ser um transmicídio, né? Não tem isso? Tem não, né? Mas vai ter, já vai ter. Essa é a imposição das ideologias, né? Então, por isso que eu não concordo. Homicídio é homicídio, né? Homicídio é matar alguém. Agora, se esse alguém, né, sofreu uma violência a ponto de perder a vida, né? E em razão da sua condição de gênero, que é o que se levanta, a questão é essa, né? Aí se agrava a pena, se qualifica ou se agrava, ou se qualifica ou se agrava, né? É isso. E se for uma questão também de homofobia, né, que ainda não existe no Código Penal, o pessoal fala que tem, mas não tem, né? Aí também poderá se agravar a pena em razão da discriminação, em razão do preconceito, etc. Tal. Mas isso são questões que estão sendo discutidas ainda. Ainda é costumeiro do direito consumerista para depois chegarmos na jurisprudência, para depois chegarmos na lei. Isso é uma evolução. Não acontece da noite para o dia. Tem países que se matam homoafetivos ainda, né? Por conta de questões religiosas, né? Aqui é muito liberado, né? Tudo, né? Aqui é tudo muito liberado. Muito tranquilo, né? Eu nem falo que é liberal, né? Porque o termo liberal, eu acho que não é o ideal. Eu acho que é permissão, né? Fala, vamos dizer, é muito permitido, né? Muito permissivo, né? Liberdade é outra história. Andréia, Emília, Érica, Tiago. As mulheres são a Maria, viu, Tiago? Só nós dois. Não é? Eu sei que vocês vão ter dúvida, doutores e doutoras. Eu sei que vocês vão ter dúvida na aula de hoje. Mas a culpa, né? Vamos falar de culpabilidade? Não é minha culpa. Vocês têm que rever a aula número 1, a de ontem. Porque assim, a primeira parte eu falo das 3 teorias. Aí tem um videozinho que eu botei no grupo de WhatsApp, né? Tá lá o videozinho lá, de 37 minutos. Mas aquele vídeo ali, ele para nas 3 teorias, que é um vídeo meu no YouTube, né? Até esse aqui que eu tô falando agora, acho até que eu vou colocar no YouTube, né? Mas para nas 3 teorias. Agora, o andamento, que tem mais 1 hora de aula, o Thiago assistiu comigo, né? 1 hora de aula, aí eu falo da execução da pena, que é uma parte muito bacana, que é a parte prática, que aí compreende de forma clara. Podemos estudar Pode estudar dosimetria para a prova, porque é o que vai cair. Na verdade, eu não vou cobrar números, né? Mas a aplicação da pena é o que nós estamos falando agora. Qual é o tema da aula de hoje? Capítulo 3 do Código Penal. Qual é o capítulo? Da aplicação da pena. Fixação da pena, artigo 59. Na primeira fase, o juiz verificará as circunstâncias judiciais do fato. Onde estão essas circunstâncias? Se nós perguntarmos na prova lá na segunda-feira, onde estão essas circunstâncias? Está no artigo 59 do Código Penal. Quais são elas? 8 circunstâncias. Quais são as 8? Já falei das 8, estou falando da última, que é o comportamento da vítima. Vitimologia do direito penal. Ver o comportamento da vítima. Ela contribuiu para o crime? Ela não contribuiu para o crime? Né? Apesar de ser um local público, né? Teria ela tirado do bolso um maço de 10 mil reais e começou a contar na frente de todo mundo. Ela é culpada por contar dinheiro? Não, pessoal, mas o país que a gente vive, vai contar 10 mil reais na frente de uma multidão? Aí tem aquele ditado assim, tá pedindo para ser roubada. Aí o juiz, na hora de aplicar a pena, né, isso vai contar. Não contra a vítima, mas a favor de quem roubou, furtou. Fala, eu não resisti, doutor. Meu filho estava passando fome, desempregado, tem 3 meses, estou catando latinha. A mulher começou a contar 10 mil, achei que ela nem precisava. Achei que ela estava tirando uma com a minha cara. Passei a mão mesmo, saí correndo. E agora, o que eu faço? Né? Aí o juiz deixa de aplicar
esta agravante por conta do comportamento da vítima. Esse é o sentido do negócio, né? Podemos estudar a dosimetria para a prova? Sim, né? Então, na primeira fase da aplicação da pena, será considerada estas 8 circunstâncias. Se confirmado, por exemplo, o antecedente penal, a reincidência penal, né? Então haverá uma causa de aumento na pena base na primeira fase da aplicação da pena. Uma causa de aumento. Tem 8. Uma causa. Qual é a causa? Reincidência. Segunda causa, né? Primeira causa, culpabilidade, falamos. Segunda, antecedência, acabei de falar, né? Tem antecedência, aí aplica, né? Terceira, conduta social, falamos da conduta social, né? Personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como, agora, ao final, o comportamento da vítima, né? É assim que se faz o cálculo, né? Da primeira fase da aplicação da pena, verificando essas 8 circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, né? Precisa decorar? Não. Pode decorar? Pode, mas não precisa, porque está no código, né? Eu leio o artigo 59 na fase agora individual, na individualização, na circunstância judicial, eu leio o Código Penal e verifico lá, da aplicação da pena. Aí vem fixação da pena, artigo 59. O juiz atendendo à culpabilidade. E eu expliquei o que é culpabilidade, pessoal. A culpabilidade, sempre quem comete o crime é culpado. Mas eu não estou falando desse tipo de culpa. Eu estou falando do grau individual da culpa. Porque, olha só, quando eu falo de furto, vamos lá para o artigo 155, vou ler de novo. Vamos lá, artigo 155 do Código Penal. Dos crimes contra patrimônio, artigo 155 é o primeiro artigo, né? Que é o artigo 155, né? Vamos lá, do capítulo 1, do furto. Artigo 155, subtrair, vírgula, para si ou para o trem, para mim ou para outra pessoa, coisa alheia móvel. Ponto. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Né? Ou multa, é e-multa, né? Então, vou pegar de 1 a 4 anos e multa. Se nós formos tratarmos lá na avaliação, né, o que nós vamos fazer? Pedir um exemplo fácil, né? Furto, artigo 155 do Código Penal. Por que fácil? Porque a pena base é 1 e a pena em abstrato é 4. Nós falei isso de várias maneiras, de várias formas, de forma reiterada, de 1 a 4. Pena base 1, pena em abstrato 4. Para quem furtar. Bom, e aí existem os 3 tipos de entendimento. Baseado na analogia, um sexto, né, desta pena em abstrato é a causa de aumento. O que é um sexto de 4 anos? Um sexto de 4 anos é 4 anos dividido por 6. 4 vezes 12. Quanto é que é, pessoal? 4 vezes 12? Dividido por 6. Maquininha. 4 vezes 12. 48. Dividido por 6. Né? 6. 6 não, 8, né? 6 vezes 8, 48, né? Então, 48 dividido por 6, 8 meses. 8 meses é a quantidade que eu vou aumentar por cada uma destas 8 causas. Tem 8 causas. Se tiver 8 causas, 8 vezes 8. Se tiver 6, 6 vezes 8. Se tiver 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. 1 ano e 4 meses na pena base. Na primeira fase da fixação da pena. Qual é a pena base, doutores, do furto? De 1 a 4, a pena base é 1. Verificando que destes 8 tem 2, 8 vezes 2, 16 meses. Que dá 1 ano e 4 meses. Qual é a pena base? 1 mais 1 ano e 4 meses, que é 16 meses. Total da pena, 2 anos e 4 meses. Nossa, professor, eu nem estudei esse aí, nunca fiz um cálculo de matemática na minha vida, por isso que eu escolhi direito, mas achei tão fácil isso daí. É fácil. Andréia, Emília, Érica, Thiago, vocês estão dando risada aí, né? Parece que é difícil, mas é fácil. Não é difícil, não.
Tem 3 causas de aumento. Qual é a cota? Não é 8? 3 vezes 8, 24. 24 é 2 anos. A pena base é 1 mais 24. 3 anos. 3 anos. Então, na primeira fase, qual vai ser o cálculo? 3 anos. Na primeira fase de aplicação da pena, terei o resultado 3 anos. Pessoal, alguma dúvida? Vamos tirar essas dúvidas agora. Ou fale agora, ou cale-se para sempre, né? Vocês não vão achar isso no YouTube desse jeito. Vai ter, mas não desse jeito. No livro é muita leitura. Então pergunta agora que aí a gente responde, não tem problema não. Se tiver que repetir tudo, eu repito. Agora eu repito. No começo não, porque vocês chegaram muito atrasado. Aí eu resolvi socar o pau. Mas agora eu repito tudo, se quiser. Não tem problema nenhum. Emília, Andréia, Érica. Andréia que não entrou mais para me fazer companhia no vídeo. O que mais? Érica. Foi claro mesmo. Vou repetir a questão do cálculo, só para vocês entenderem que é fácil. Dentro do artigo 59, doutores e doutoras, eu tenho 8 causas que podem aumentar ou diminuir a pena. A pena nunca vai ser maior do que a pena em abstrato, nunca vai ser maior que 4. E nunca vai ser menor que a pena base, que é 1. Estamos falando do furto, tá? De 1 a 4. Ok? Então tem os limites para a aplicação dessas circunstâncias. Nunca é menor que 1 e nunca é maior que 4. Isso é um assunto que está na jurisprudência, está na doutrina, está na própria lei. Nunca vai ser menor que 1, nunca vai ser maior que 4. Tá? Então, a pena de furto. Qual a pena em abstrato? 4. Qual a pena base? 1, que é a mínima, né? 1. Então, de 1 a 4. Aí o juiz vai analisar o fato, a circunstância. Agora ficou tudo fácil. Depois de 1h30 de explicação, agora ficou mole, ficou fácil. O juiz pega e analisa o crime. Qual foi o crime? Crime de furto, né? Ela estava falando no celular, o rapaz passou, o vagabundo, o bandido passou e levou. Né? O rapaz é na Globo, né? O jovem, o estudante que furtou o celular, né? Na Globo, né? No Siqueira, o vagabundo, né? Eu ia falar uns palavrão, não pode falar. Você pode falar palavrão, pessoal? Só depois das 22 que tá liberado para falar palavrão. Agora não pode, não. Só depois das 10. Então, aí o vagabundo passou e pegou o celular, e arrancou o celular e foi embora. E aí? Quais são as circunstâncias? Vamos analisar esse crime? Vamos? Qual é a pena? De 1 a 4. Subtrair coisa móvel, né? Em proveito próprio. Depois das 22, pode falar palavrão. Aí ele subtrai. Aí o juiz vai aplicar a pena para quem subtraiu coisa móvel. Vamos aprofundar essa relação aí. Essa jovem era uma jovem estudante da Faculdade Real. Estava lá na frente do prédio lá, do edifício Sandrei. É Sandrei, é? Não tem um nome bonito, Sandrei ou é Sandrai, não sei. Estava lá na frente da Faculdade Real. Parada lá, ia pro estacionamento, falando com o namorado, com o pai, com a mãe, dizendo que vai embora, tá indo embora e tal, não sei o quê. E era depois das 22. Agora não é às 22 ainda, não posso nem xingar, só depois das 22. Aí o que acontece, né? E este meliante passa, dá uma cotovelada, né? Fica até um hematoma aqui assim, leva o celular, tá. Mas não era um telefone comum, né? Ali tinha toda a vida pessoal ali da aluna, né? Tinha anotações, tinha gravações, tinha contatos de trabalho, contatos de relacionamento, e não era um telefone comum, né? Não era um telefone comum. Era um iPhone 13, né? Pro Max, né? Com 256 GB de memória, internet rápida e tudo, pagando em suaves parcelas de R$1.000, né? É um aparelho caro, né? Preço de um carro popular. Quanto tá um iPhone 13? O 12 baixou o preço, né? O 12, quando eu comprei o meu, eu paguei 10.800. Agora eu fiz essa burrada, né? Até hoje estou pagando. Foi um pedaço do fígado, um pedaço do rim, mais as prestações, pagando até hoje, né? Agora, quanto é que tá um 13? Deve estar nessa base agora, né? Porque o 12 já baixou para 6.000 e pouco, né? Acho, já tá mais em conta. Em conta não, né? 7.800? Vixe, é por aí. E aí o que acontece? Aí isso vai um laudo no processo. Aí lá no processo o juiz verifica, olha, um bem de um valor considerável, além da bordoada, além do horário. Olha só, pessoal, o horário, né?
o furto noturno, ele qualifica o furto, ele aumenta a pena, né? Eu nem ia falar disso aí não, mas estou falando, né? Mas então, diante das circunstâncias judiciais e dos fatos, agora vamos ver, né, a culpabilidade. Qual é a reprovação que a sociedade tem em relação a esse crime? Não é muito boa não, né? Furtar uma aluna na frente de uma escola, né? Ah, ninguém gosta disso, né? Então, em relação, atento à culpabilidade, né? Pode ser que o juiz dê, pode ser que o juiz não dê, vamos por enquanto deixar neutro, né? Atento aos antecedentes. Eu vejo aqui que ele já tem outras passagens de furto. Ele é multireincidente? Não, porque essa palavra não existe. Isso é um neologismo da acusação. Pode ser usado? Pode. É errado? Não. Mas é certo? É chover no molhado. Subir para cima. Descer para baixo. Descer é sempre para baixo, subir é sempre para cima. E reincidente é sempre aquele que comete mais de um crime. É sempre multi. Então, por isso que não existe multireincidente. Mas a promotoria usa isso aí, é multireincidente, para aumentar o tamanho do argumento. É válido. O juiz sabe que é isso, né? A gente sabe que é isso, né? Então, tem antecedentes. Olha só, pessoal. Então, das 8 já tem uma, antecedentes. Conduta social. Aí começa a pesquisar. Vamos ver. Estuda, trabalha, né? É um bom menino, né? Como diz a musiquinha lá, né? Um bom menino não faz malcriação, um bom menino, né? Tem aquela musiquinha antiga lá, ele é um bom menino, ele tal, não sei. Aí verifico que ele não é um bom menino. Ele não estuda, não trabalha, não faz nada, não tem nenhum comentário favorável em relação à sua pessoa, né? Então a conduta social dele é reprovável, né? Ah, vamos dar mais um aumento aí, 2. Personalidade do agente, agressivo, psicopata, né? Não se tem nada a respeito disso. Neutro. Os motivos, pô, ele roubou um celular de 10 mil, 12 mil para vender, para trocar por 2 pedras de crack. Ah, não, esse motivo aí é reprovável. Mais um. As circunstâncias, né? Quais são as circunstâncias? Né? Lembra da história da serra elétrica com a faca? Não tem circunstâncias assim, vamos dizer, desfavoráveis. Apesar da cotovelada que deixou roxo, né? Não vamos considerar isso não. Consequências do crime. Tem consequências? Aí quem vai ter que dizer se teve consequências é a vítima, né? Quais foram as consequências da subtração? Além do carnezão que nem dobra, né? Para pagar o celular. Além dessa consequência, tem alguma outra consequência que afete diretamente a vida da pessoa a ponto de deixar ela assim numa situação muito ruim? Então, talvez, vamos colocar que não, né? Aí vem o comportamento da vítima. Deu mole, né? Hein, doutores? Andréia, Emília, Érica, Tiago. Sai da faculdade, encosta no carro, pega o celular e fica falando. E aí? Aí vem aqueles que vão falar assim, aqueles maldosos, né? Pediu para ser roubada, professor. Pediu para ser roubada, senhor juiz, né? Não pode falar isso da vítima, pode? Pode. É isso que a defesa vai falar. A defesa vai falar isso. Não deve, não pode, mas fala. Teve um caso aí que teve na televisão, que a mulher foi, né? O advogado começou a inquirir ela, dizendo que ela fez coisas se insinuando e tal, né? Eu achei muito feio aquilo lá, né? Eu não pego casos assim, né? Aliás, é criminal, eu tô até saindo do crime, né? Não teve um caso assim, né? E a mulher ficou de errada na história e o cara foi absolvido por conta de que ela era... Pô, pessoal, falta 20 minutos para poder xingar. Mas eu vou ter que falar isso aí, né? Aqui, para poder isso ilustrar, né? Ela ficou a vagabunda da história. Ah, não pode ser aí, tá errado. Tem que saber trabalhar, né? Existem outras maneiras de fazer isso, né? Até interrogando, existem maneiras de fazer isso. E ele fez de uma forma tão incisiva, mas o advogado é neutro, ele pode fazer isso. Não deve, mas pode, né? E fez. E conseguiu a absolvição do cliente dele. Não lembro qual foi o caso, mas teve um caso assim, deu repercussão na mídia, na televisão, né? Aí depois que caiu a ficha do pessoal, o pessoal tentou atacar, mas aí não conseguiu. Aí o autor do crime virou vítima, o advogado virou vilão, mas no final eles se deram foi bem e a mulher ficou mal na história, né? Por mais que ela tenha errado, eu não lembro se tem a ver com estupro isso daí, se tinha a ver com bebida e com entorpecente, eu não lembro da história, mas teve uma história assim, né?
Então, voltando aqui o nosso caso mais simplesinho de furto no estacionamento da faculdade. Então, ele tem antecedentes penais, né? A vítima facilitou aí, deu mole, né? Como diz aí, né? A vítima sentou no pudim e tomou sopa de minhoca, deu mole, né? E aí o comportamento da vítima não é reprovável, mas favoreceu a conduta do agente que já é criminoso, que tem uma personalidade voltada para o crime, né? Então falamos aí de antecedentes, tem antecedentes penais. Falamos de uma personalidade neutra, falamos das circunstâncias, falamos de consequências, né? Falamos do comportamento da vítima. Olha só, o comportamento que favorece o agente, né? Agora, então, a reprovação em relação ao... Então, olha só, vamos finalizar o artigo 59 do Código Penal. Então, destas 8 circunstâncias, neste caso de furto, eu achei 2. Das 8, achei 2. Antecedentes penais, não é? E qual foi a outra que nós falamos? Conduta social, né? Conduta social. Um mau menino, né? Não se comporta, né? Tem essa personalidade voltada para o crime, não é de boas amizades. Então, das 8 tem 2. 2 causas, 2 circunstâncias judiciais que influenciará na primeira fase da aplicação da pena. Qual é a pena? Base 1. Qual é a pena em abstrato? 4. Qual é o entendimento que eu vou aplicar? O entendimento do STF. 4 anos, pena em abstrato. 4 anos dividido por 8. Não tem 8 circunstâncias? 4 por 8. Quanto que é 4 por 8, pessoal? 4 vezes 12 meses dá 48 meses. 48 meses dividido por 8. Eu estava fazendo a conta errada. 48 dividido por 8 é 6. Então, para cada causa, para cada circunstância, eu aplico 6 meses. Qual é a pena base? 1 ano. Quantas circunstâncias judiciais? 2. 2 vezes 6, 12. Pena base em 1 ano, mais duas circunstâncias desfavoráveis. 1 ano, mais 6 meses, mais 6 meses. Primeira fase de aplicação da pena, 2 anos. Eita, só essa pergunta da prova aí. Ai, ai, ai. Não, mas é muita maldade fazer isso. Eu não sei, tô na dúvida agora. Andréia, Emília, Érica, Tiago. Ou fale agora ou cale-se para sempre. Como tá todo mundo achando que tá tranquilo, então é assim que a gente vai fazer. Pessoal, alguma dúvida? Faltando 10 minutos para as 22 horas. Tiago tá tranquilo, né? Érica, tranquilo. Então é isso, pessoal. Então nós vamos fazer essa dosimetria penal da primeira fase da aplicação da pena. Segunda e terceira fase, amanhã, aula de quinta-feira. Pessoal, o pessoal tá falando de feriado na quinta-feira. Não existe feriado na quinta-feira, né? Não existe. O feriado cristão, né? O feriado cristão da morte e ressurreição de Jesus Cristo é na sexta-feira da paixão, né? Começou em domingo de Ramos, quando ele entrou na cidade. Tô errado? Se eu tiver errado, cadê minha Bíblia? Não tá aqui não. Então umas 5 Bíblias ali. Se a Bíblia estiver errada, vocês me corrijam. É sexta-feira, né? Não é sexta-feira? E quando que ressuscita? Ficou 3 dias e ressuscita no domingo. Então, não tem conversa, pessoal. Então, teremos aula na quinta e na segunda aplicação da prova, no horário da prova, 19h30, encerra às 23h59 aí. Tô dando 2 horas a mais. O horário seria 2 horas e meia. Dando 2 horas a mais. Por que 2 horas a mais? Porque a prova é tão difícil que depois que eu termino de fazer, eu tento responder, eu fico na dúvida. Eu falei, caramba, será que eu fiz isso mesmo? Tô brincando. É só pra descontrair, né? Não, mas vai ser, não é mole não, pessoal. Não é mole não. Quer moleza, né? Senta no pudim, toma sopa de minhoca. Né? Andréia, Emília, Érica, Tiago, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Se não temos nenhuma dúvida,
doutores e doutoras, né? Vamos encerrar aqui a primeira fase da aplicação da pena. Amanhã, segunda e terceira fase juntas da aplicação da pena. Por quê? Porque a segunda fase é muito fácil, muito mole. Né? Eu poderia até falar agora e encerrar tudo, mas como eu quero ver vocês amanhã, né? Então eu vou deixar para amanhã. Então, primeira fase é as circunstâncias judiciais fáticas do artigo 59. São 8 circunstâncias que estão previstas no artigo 59, ipsis literis, né? Tá lá, facinho, né? Segunda fase, atenuantes e agravantes. Aí vem o artigo 65 do Código Penal, artigo 66 do Código Penal para atenuantes. E as agravantes? Artigo 61 do Código Penal e 62 do Código Penal, as agravantes. Fora a legislação especial. Qual é a legislação especial que atenua a aplicação da pena? O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e Código Militar, atenua a aplicação da pena. Fora as questões de exceção que temos aí. Né? E nas agravantes temos situações parecidas, né? Vamos falar amanhã também dessa questão de 1/6, 6 meses, né? E a divisão por 8, vou falar de novo sobre isso aí rapidinho, né? Sobre essa conta aí. E o finalzinho, que é a terceira fase de aplicação da pena, pessoal, aí já é praticamente na execução. Depois que se acha o número, se calcula a multa, né? Ou manda para cadeia, ou manda lavar chão de rodoviária, né? Vai ser mais ou menos nesses termos, dependendo da pena. Tranquilo? A quantidade na segunda fase da pena, a quantidade na segunda fase, o quantum, né, o quanto a ser aplicado na segunda fase da pena, é a pena intermediária. Nós estamos falando da primeira fase aplicada na primeira parte, né, que é a pena base. Pena base, pena mínima, se aplica de acordo com estas 8 circunstâncias. Segunda fase, eu pego esta pena já aplicada da primeira fase, pego este número, chegamos ao número 2, né? 2 anos, chegamos no número 2, 2 anos. Agora eu pego estes 2 anos e levo para a segunda fase. Aí nessa segunda fase, eu vou verificar nessa segunda fase os critérios, anotem aí, do artigo 65 e 66, para atenuar ou não. E 61 e 62, para agravar ou não, nessa segunda fase. Qual é a primeira fase? Pena base, 1 ano. Qual é a segunda fase? Agora eu tenho 2 anos de pena já calculado, 2 anos. Aí eu pego estes 2 anos e vou verificar os critérios que estão ali, ó, descritos no artigo 66 e 65 do Código Penal, que fala da atenuante. E aí, se tem atenuante no 65 e no 66 do Código Penal, eu vou atenuar. E se tem agravante? Eu vou agravar. E se não tem atenuante? Eu não vou atenuar. E se não tem agravante? Eu não vou agravar. Mas em cima de qual pena agora? A pena base ou a pena abstrata? Nem da pena base, nem da pena em abstrata. Da pena agora intermediária. Eu já tenho uma pena intermediária. Eu peguei a pena. Qual é o caso, pessoal? A aluna estava na frente da faculdade, parada, sentada no carro, falando no seu telefone celular. O meliante passou, deu uma cotovelada, levou o telefone. Dentro das 8 circunstâncias judiciais, verifiquei 2. Então, a pena base. 1 ano mais 2 causas circunstanciais, judiciais, fáticas de aumento. Quanto ficou? 1 ano, 6 meses mais 6 meses, 2 anos. Então, esta agora é a pena intermediária. Estamos agora na segunda fase. Agora, estando na segunda fase, o que eu vou fazer na segunda fase? Pego esta pena, que não é mais 1 ano, agora é 2. Pena intermediária. Esta pena intermediária, que é de 2 anos, eu vou verificar artigo 65, 66, para atenuar. Artigo 61 e 62, para agravar. E aí, nós vamos continuar isto, né, os detalhes, né, deste mesmo caso, né, jurídico, para facilitar a compreensão, né, um caso simples, tal. Nós vamos continuar na aula de amanhã. A gente detalha essa segunda fase, né? Agora temos 2 anos. E aí chegamos à última fase, que é a terceira fase, facinho, né? Que é a aplicação, que é fechar a pena.
quanto vai pagar de multa, a execução, a guia e tal. E aí fechamos a aplicação da pena, capítulo 3 do Código Penal, né, incluindo essas 3 fases. Doutores e doutoras, um forte abraço, né? E amanhã, pessoal, o horário da aula é 19h30, tá? Por convenção, a gente começa às 20 horas. Mas 5 para as 20 eu já inicio, já estou conectado. 20 em ponto eu inicio. Quem chegar a 20h10, 20h20, 20h30, não tem problema. Só que aí perde o início da aula, aí depois fica, até engrenar, fica às vezes perdido aí, né? Ruim para vocês, né? Eu não ligo de voltar, né? Mas essas voltas eu falo depois que eu acabo um conceito, aí vai lá na frente, volta, vai, volta. Eu acho que dificulta aí, tá? Só acho. Forte abraço a todos e até amanhã, às 20 horas, quinta-feira, tá? E na segunda-feira, 19h30 em ponto, né? Sexta, sábado e domingo, né? Para quem é católico, apostólico, romano, cristão, né? Tem todos os preceitos aí da fé cristã. Para quem é protestante, também tem aí, né, o respeito à mesma fé, embora com ideologias e com questões pouco diferenciadas, né? E para todos, uma boa noite e até a próxima.